Bom dia, amigos. Que Jesus nos abençoe. Nós hoje vamos dar continuidade a esse item do Evangelho, esse muitos chamados, poucos escolhidos, mas nesse item que os que dizem Senhor, Senhor, para que a gente possa refletir um pouco mais nas nossas condições, nas nossas decisões e que sejamos muito amparados pedindo a Deus que abençoe todos vocês, queridos companheiros, amigos que compartilham conosco deste Evangelho, para que esses espíritos amigos que compõem a equipe de Eurípides possam sustentá-lo. Nós hoje vamos ler o item 8. Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los será considerado como último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. São Mateus, capítulo 5, versículo 19. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem Senhor, Mestre ou Senhor, se não lhe segue os preceitos? Serão cristãos que o honram com exteriores, atos de devoção, e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não. Porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Em vão dirão eles a Jesus, Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? E ele lhes responderá, não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentir com os atos o que dizeis com lábios, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar da justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei do amor e da caridade. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiaram nessas palavras e serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nela. As que forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Deus, nosso Pai de infinita bondade, Jesus, nosso querido Mestre, que possamos compreender as lições diárias que nos convida a refletir em nossa postura, em nossas ações, no desejo maior da nossa transformação. Dai-nos força e coragem, Jesus, para livrar desses pensamentos que muitas vezes nos arrastam para o caminho das ilusões. E que a bênção divina de Jesus paire sobre todos nós, transformando-nos um espírito melhor. Obrigado, Jesus. Que a sua luz estenda para aqueles que ora passam por maiores dificuldades.
seja nos orfanatos, nas casas dos idosos, nas clínicas de recuperação, nos nossos lares, nos lares de nossos familiares, que o seu amor penetre e sustente-nos cada dia, cada vez mais, para que tenhamos fé, coragem e que as nossas mãos e as nossas palavras estejam coerentes com o seu Evangelho. Que assim seja. Queridos amigos, esse item do Evangelho nos convida a grandes e a mais grandes reflexões. Todos que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor, mas de que serve chamarem mestre o Senhor se não segue os preceitos? Nós, espíritas, precisamos ter um olhar diferente para o Evangelho de Jesus, para a nossa postura, e não ir à casa espírita para falar e pregar, mas para expressar o esforço que cada um temos feito para vivenciar esse Evangelho no dia a dia de nossas construções, de nossas ações, mostrando que nós não estamos mais preocupados com esse movimento externo de fazer com que os outros vejam ou que preocupados se o movimento espírita está crescendo. Nada disso, amigos. O que deve crescer é o esforço da vontade para que nós nos tornemos melhores. Jesus nos mostra aqui nesse item, a postura dos fariseus, dos saduceus. Então, nós não podemos mais ficarmos profetizando. É preciso que a gente viva os ensinamentos de Jesus, que a gente não fique preocupado em cometer outros ultrajes, mas que possamos edificar essa rocha viva em nossos corações. É preciso que sejamos homens de fé. E todo aquele que escuta essas palavras de Jesus tem que ter o esforço para praticá-lo, para que a gente seja esse homem prudente, para que a gente tenha mais sensatez e não insensatez. É preciso que nós que falamos do Evangelho ou que trazemos a palavra do Cristo no coração dos nossos irmãos, nós também precisamos interpretar como isso tem reverberado dentro de nós. Nós precisamos compreender que todos aqueles veneráveis espíritos que nos exemplificaram, eles se basearam na fé sólida de um conhecimento que lhes tornou um ser melhor. É preciso que a gente perceba o que nós temos construído, porque muitas vezes falamos tanto de Jesus e nós mesmos não vivemos os seus ensinamentos. E nós precisamos entender que é o Evangelho de Jesus que vai nos trazer a tranquilidade, que vai nos trazer a estabilidade de tudo aquilo que nós temos vivido, e não ficarmos preocupados com as instituições humanas, com a política que hoje estamos vendo tantas tristezas, com as divergências religiosas. Nós entendemos que a casa que Jesus estava mostrando que deve ser construída sobre a rocha é o trabalho da fé, é a fidelidade, que não sofrerá nenhum impasse com as opiniões dos homens. E nós também estamos vendo que o único caminho que nós precisamos buscar é o da lei do amor e da caridade. Sejamos espíritas cristãos, amigos, não aquele que estamos preocupados em ir à casa espírita, mas que possamos fazer algo por aqueles que lá se encontram, porque nós sabemos que Jesus já nos avisou que haveria prantos e ranger de dentes. De que forma estamos acolhendo estes nossos irmãos? Porque só o acolhimento vai fazer com que a gente perceba aquele que está lutando para implantar dentro de si o reino de Deus. Porque quem está lutando para implantar o reino de Deus se torna brandos, são humildes, são mais caridosos, mais fraternos, não têm essa aparência que muitos querem ter. Nós precisamos entender que a casa espírita não tem dono. Nós precisamos compreender que todos nós que falamos precisamos sentir dentro de nós
se nossas palavras têm ressonância com os nossos atos, com a nossa razão, com a nossa dedicação. É preciso ressignificar a nossa existência. É preciso ressignificar os nossos pensamentos para que a gente possa assinalar no campo do evangelho íntimo do nosso coração quais são os movimentos que temos feito para interiorizar a nossa fé. Nós sabemos que cabe a cada um de nós salientar em todos os tempos o valor dos ensinamentos de Jesus que vão nos libertar. Estamos vivendo uma era nova, uma era de esperança, e é preciso que a gente possa compreender todo o valor da palavra, a palavra que é o verbo que Jesus usou, e nós precisamos usar a palavra certa para que nós possamos auxiliar aqueles que nos ouvem, aqueles que caminham, e muitas vezes entrarmos nesse valor sublime que é o silêncio, porque o silêncio nos mostra o que estamos pensando e sentindo no tempo do nosso coração, para que possamos compreender que fomos chamados para construir esse momento, esse estado de espírito junto aos nossos irmãos, e não mais falamos para que a gente possa mostrar um conhecimento, porque é o que Jesus está nos dizendo. Que adianta nós falarmos Senhor, Senhor, mas se nós não vivemos os seus ensinamentos? Será que somos cristãos que honram o nosso coração e não só nos lábios? É preciso que a gente modifique o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a cupidez de todas essas paixões que temos carregado, sair desse processo do imediatismo, do materialismo, para que nós não vivamos mais como os fariseus, que muitas vezes têm a prece nos lábios, mas não vivem aquilo no seu coração. Nós estamos sendo convidados a edificar a casa, a rocha, a nossa casa na rocha e não na areia, onde a dor muitas vezes nos tira da certeza, da fé. Então, nós precisamos compreender que o nosso planejamento reencarnatório também tem grandes desafios, para que nós possamos vencer todas as nossas lutas em busca do progresso espiritual que reside na força da vontade, para que nós possamos refletir cada dia mais na responsabilidade dos nossos atos. Nós aqui estamos, amigos, para cumprir com os nossos deveres, com os objetivos que foram traçados antes da nossa reencarnação. Nós precisamos incorporar dentro dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, os padrões morais, esses que nos renovam, que nos auxiliam a vencer as nossas dificuldades, saindo da insensatez, para que possamos compreender o grande papel que Deus nos permite quando envia Jesus para nos ensinar. E a didática de Jesus, cada dia mais, tem uma ressonância íntima em nossos corações. Basta que a gente pense, que a gente pare, para que a gente possa refletir nas orientações evangélicas que o Cristo tem nos trazido. E essas orientações, amigos, são transcendentais, são para todos os tempos, ela é atemporal. E Jesus, com todo o respeito a nós, ele nos trouxe a sua palavra sem nos ferir, sem nos criticar, sem nos julgar. Por isso que ele perguntou à mulher adulta, onde estão aqueles que a julgaram? Então, o chamamento de Jesus também nos chama a responsabilidade de cada ato, de nossas ações, das empreitadas que temos feito, para que a gente possa alcançar um crescimento mais consciente. E aquele ainda que está sobre a casa, construída sobre a areia, possamos auxiliá-los a mostrar que o conhecimento de Jesus não pode ficar no sentido periférico de nossa consciência,
Todos nós estamos sendo convidados a refletir na maneira como vamos vivenciar o Evangelho do Cristo, investindo na nossa fé, mudando cada dia mais o nosso olhar para a razão, para a vontade, e nós sabemos que este é o caminho que nos leva a compreender o valor da fé, da esperança e da caridade. As palavras de Jesus são constituídas de verdade. Nós precisamos absorvê-las de forma que a gente renove as nossas esperanças de progresso. É preciso que a gente transforme a nossa vida nessa rocha inquebrável, inquebrantável, e que possa ser uma rocha que nos garanta o valor da vida eterna, o valor da edificação espiritual, que todos nós aqui estamos para vencer. E todos nós ainda que estamos caminhando nesse mundo de provas e expiações, ainda estamos sujeitos às quedas, mas é pelas experiências, pelo somatório delas, que nós vamos adquirindo força, coragem para vencer as nossas dificuldades. Muitas vezes preferimos viver das sensações do que observar realmente aquilo que nós estamos vivendo no campo dos nossos sentimentos. Desprezemos uma vez por todas, meus irmãos, todos este olhar de crítica, de desprezar mesmo esses momentos que sentimos tocados pela ingratidão, pela mágoa. Nós estamos no momento de nortear os ditames da nossa consciência para que a gente possa aproveitar a nossa reencarnação como processo de construção para uma vida melhor. Todos nós estamos sendo convidados a enxergar o valor do reino de Deus em nossos corações, em nosso pensamento. E nesta manhã de luz, pedimos a Jesus que durante o passe nós sejamos amparados, que os nossos pensamentos se iluminem, se clareiem, para olharmos para dentro de nós, para analisar os nossos pensamentos, os nossos atos, nossos desejos e aspirações. Que o passe nos acalme, que o passe nos traga serenidade, Senhor. Tenhamos confiança neste momento, amigos, que as tertúlias do Evangelho de Jesus reverbere em nossa consciência, que a nossa água se transforme em medicamentos, que não seja apenas um beber, mas um sentir, um agradecer, um viver, um momento diferente nesta hora, nesta manhã. Que não seja apenas ouvir por ouvir, mas escutar para sentir em nós o chamado de Jesus. Que Deus nos abençoe e que a paz augusta desses benfeitores estejam com todos nós. E assim, deixamos no coração de nossos irmãos o ósculo das vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e que assim seja.